A gente vai começar o nosso encontro. Vamos. Tá gravando? Tá. É, Bem-vindos todos e todas. Quem for a primeira vez que estiver aqui, vou partilhar a tela do nosso livro. Hum. Vocês estão vendo o livro? Ah, não, vocês estão vendo outra coisa, não? Estão vendo o livro. Tá aqui. Você viu isso? Ok. Quem pode ler esse? Eu leio, João. Por favor. Tudo que surge não tem essência alguma. Cada pensamento vai passar. Este é o seu jeito. Ainda assim, a lucidez que revelou o pensamento permanece. A lucidez é como um espelho. Os pensamentos são como reflexos. Os reflexos surgem devido a causas e condições. Sem essência, eles são passageiros e não confiáveis. O espelho não se move, mas os reflexos continuam surgindo. Se você se move em resposta ao reflexo, você mesmo é apenas outro reflexo e vai rolar indefinidamente, vagando no samsara, não se movendo, não se movendo. Veja que cada movimento é uma ilusão vazia. Essa sabedoria evoca compaixão por todos os seres perdidos, erguendo diligentemente suas esperanças de permanência, na base sem base. A verdadeira fonte do construtor atarefado é o espaço imutável. Tudo mais é jogo de mente. Maravilhoso. Obrigado, Flávia. Então vamos olhar isso um pouquinho. Vejam, pensamento. Cada pensamento vai passar. Essa é a maneira do pensamento. A gente está usando palavras, a gente está usando conceitos. Conceitos também são designações, também são pensamento. Mas a lucidez, que é o espaço o reconhecimento que onde o pensamento surge, ela segue. Aí é interessante a gente perceber o jogo, né? De você não achar que lucidez é estar lúcido no sentido no sentido de oposição a algo. Como, embora a gente possa até pensar dessa maneira, né? Aqui a lucidez, ela é a qualidade aberta e criativa e não definível de tudo. Qualidade aberta e potencial. A partir do momento que os pensamentos ou os conceitos
vão designando coisas, eles aparentemente vão construindo sentido, vão construindo definições, vão construindo coisas, como a gente falou previamente. Mas, na verdade, tais designações, tais conceituações, elas não têm valor intrínseco, elas não têm sentido intrínseco em si mesmas. O que há é o campo aberto e criativo. No campo aberto e criativo, existe a possibilidade de configurar, de configuração desse campo. Não há limite para a quantidade de configurações do campo. Elas são infinitas, porque o campo é infinito. Só que a partir do momento que eu não percebo que tudo que você vê, tudo que você olha, tudo sem exceção que você nomeia, é apenas a aparição criativa desse campo aberto infinito. A partir do momento que você identifica isso como sendo algo, é como se você tentasse recortar o conteúdo da criação. É como se você tentasse dividir algo que não pode ser dividido. Isto que é dividido, que tenta ser estável a partir de um conceito, ou de um pensamento, ou de uma designação, continua sendo, como tudo o é, impermanente, criativo, mutável, não definível em termos absolutos. É o jogo que a gente diz, jogo ativo da ignorância, que faz com que você separe sem perceber que a separação não é possível. A separação é uma ilusão. Você sempre está no todo. Até porque você ou eu são só palavras. Dependendo da luz, o espelho, o cristal projeta uma determinada cor. Dependendo do que você coloca no espelho, ele expõe determinados reflexos. Mas o espelho, ele, o potencial de refletir do espelho é finito ou infinito? A gente vai descobrir, é infinito. Não há nada que o espelho não reflita. Então, essa qualidade aberta, criativa, vazia, é o que a gente chama a verdadeira natureza. Ela não separa nada, mas ela permite a fantasia da separação. Eu, eu sou, eu sinto, eu agarro. Mas ela segue. Dependendo da causa e condição, você tem um reflexo. Eu quero ver isso no espelho.
Eu sempre ofereço A, não B. Hum. É um tipo de controle, mas é como o conto da Branca de Neve, né? Você não tem controle sobre o reflexo, mesmo que você queira. Você tenta ter controle, o apego tenta ter controle sobre a experiência, mas mesmo assim, a experiência continua sendo impermanente e inapreensível e criativa. Ela é tanto impermanente quanto criativa. Significa que ela não tem um sentido fixo. Mas eu quero ver assim. Você consegue, por um tempo. Até o momento que o eu se cansa, você já não consegue mais ver assim. O espelho não se move. A sua verdadeira natureza, essa mente, ela sempre está lá. Só que se você se identifica com um reflexo e age como um reflexo, isso vai ser um pouco agitado, porque você passa com aquele, você tem uma tendência a gostar de mais alguns reflexos do que de outros. E aí começa a dança, né, da roda da vida. Eu quero a estima, o sucesso. Eu quero a saúde. Eu não quero a doença, eu não quero a decrepitude. Mas não dá, tá tudo no pacote. É uma promoção. Compra um, ganha dois. Quem compra saúde, encontra doença. Quem compra a vida, encontra a morte. Não, mas eu não quero. Não, não, você não entende. A gente só trabalha com a promoção. Dois por um. Muito especial. Então, enquanto o ser não conhece a sua natureza, ele se debate, tentando, tentando agarrar determinados reflexos, evitar outros. E essa é a experiência do sofrimento. Como ele diz, se você segue se identificando como um reflexo, você vai se defrontar com a sua própria impermanência, com a impermanência dos outros reflexos, com a sua própria inaprensibilidade ou abertura, como a gente chama, e com a inaprensibilidade ou abertura dos outros reflexos. Não, mas eu fiz isso querendo te ajudar. Ok, mas eu achei invasivo. Interessante. Faltou conexão. Hum. E esse é o baile dos reflexos. Só que essa mente, que é como um espelho, que é a nossa verdadeira natureza, ela não se move. Por isso que quando a gente quer estar com ela, a gente usa o não movimento ou a abertura como a nossa base. Eu não artificializo isso. Eu não preciso. Porque artificializar é criar. E aqui você simplesmente está na condição de abertura. E aí, quando você faz isso, você diz: cada reflexo é apenas um reflexo. Ele não é sobre mim, espelho. Ele é sobre ele, reflexo. Então,
a gente começa a se dar conta de que o reflexo não macula o espelho, a luz não macula o cristal. Mas você não está entendendo. Eu sou João. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Querer é movimentar-se. Se você está no espelho, você pode querer e muitas coisas. Você pode se relacionar com o que vem e o que vai, porque tudo é reflexo, tá ok. E você pode ser carinhoso consigo. Mas se você não é o espelho, se você acha que você é um reflexo, e se alguém mostrar um reflexo negativo de mim? E se alguém mover assim, mover assado? O que é que vai acontecer comigo? Se me colocarem de cabeça para baixo e verem coisas que eu não queria que fossem vistas. O espelho, ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro. Ele só faz mostrar. O ego, não. O ego tem receio. Eu quero controlar o que pode ser visto. Você pode tentar, mas algum dia alguém vai ver você naquilo que você não queria que fosse visto. Faz parte. Quanto mais você está no espelho, você reconhece a natureza que é como um espelho. Ok. Você viu que eu errei, você viu que eu não fui generosa, você viu que eu tenho dificuldade com isso. Uh, e agora eu posso seguir mais leve, porque eu estava retendo, eu estava controlando a experiência de mim. E às vezes a vida é o seu melhor, as crises da vida são o seu melhor aliado. Então, quanto mais você percebe isso, mais você diz: os seres, onde quer que eles estejam, se eles confiam que são reflexos, isso não é muito seguro para eles. Por quê? O reflexo muda o tempo inteiro. E além disso, o próprio reflexo não tem força em si mesmo para garantir que todos os seres vão se relacionar com ele como ele deseja. Alguns seres têm fome e podem achar que faz sentido mostrar uma arma para você. Alguns seres podem ter raiva e desejar o teu mal. Alguns seres podem ter desejos sobre você. Alguns seres podem ter inveja. Então, quanto mais você descobre a natureza do espelho, mais seguro você está, mais segura você está. Porque menos ganchos você oferece e mais ginga você vai ter.
Então, você diligentemente busca mais e mais essa base. A base que não é uma base. A base que é abertura, indefinição, inapreensibilidade. É isso que você busca, né? Diligentemente. É por isso que você pratica. É por isso que você contempla. A verdadeira fonte do construtor atarefado é o espaço imutável. Então não importa o que você vem construindo, sempre foi o espelho refletindo. Eventualmente você se identificou com os reflexos. Isso não mudou a natureza do espelho. Você continua sendo os espelhos, o espelho. Você nunca deixou de ser o espelho. Essa é a sua mente, a verdadeira mente, que é diferente do ego, que é o grande controlador dos reflexos. Por isso que ele diz: se aproxime disso, isso é maravilhoso. A gente vê três e depois vai para as perguntas, tá? Pode ser assim? Quem pode ler esse? Eu posso. Eu posso ler, João? Por favor, Ô, João, só um pouquinho. Você pode aumentar um pouquinho só a letra, por posso. gentileza? Obrigado. Posso. Aqui neste momento, aqui nesse momento, há movimento. Parece que estamos nos movendo, mas não estamos nos movendo. A lucidez nunca se move. O mundo está se movendo. O corpo está se movendo. As palavras estão se movendo. Mas nosso verdadeiro ser não se move. Por não se mover, está sempre aqui. Então, não há necessidade de uma jornada para encontrá-lo. Nosso verdadeiro ser não está escondido, não está atrás de nós, não está à nossa frente. Não há necessidade de tentar comprá-lo, não há necessidade de tentar roubá-lo. Está apenas aqui, conosco, onde sempre esteve. É outro. Obrigado, Márcio. É outro poema poderoso, né? Porque esses poemas também são introduções à natureza da mente, né? Se você guardar um poema desse e cultivá-lo e contemplá-lo, né? Por que que ele diz a lucidez nunca se move? Porque quando você para e apenas está, o movimento criativo, o vento, a energia da mente se move. Mas o mover dessa abertura não cria nada em definitivo. Ele apenas é criação. Às vezes parece que ele designa sofá, sofá, sofá. Eu criei um sofá? Não. Eu vou pensar no sofá o resto do dia? Possivelmente não. Sofá é só uma palavra. Então, quando mais você percebe que a abertura e o movimento são indissociáveis, estou sempre na abertura
E o movimento não é sobre mim, é sobre abertura. Nada é construído definitivamente. Então, o movimento serve muito mais à compaixão, a nossa vulnerabilidade partilhada. Eu tô com sede, eu bebo água. Eu tô com dor, eu ofereço um cuidado. Eu tô com a dor, eu comunico. Mas a natureza do que eu sou não é um conceito. A natureza deste momento, ela não é conceitual. Então, as palavras, os conceitos, os pensamentos, eles estão sempre a serviço. Eles não são fontes de morada. A gente não deveria construir castelos mentais. A gente precisa apenas estar, comunicar, estando, né? Então, esse estado que não se move, né? Claro que algumas tradições vão levar isso muito radicalmente. Não se mova, né? A nossa tradição, ela vai dizer, o não se mover é a abertura sempre presente. Essa abertura nunca se move. Então, continuamente se abra para o que já é aberto. E nessa abertura vai haver movimento. Mas o primeiro passo é estar nela. Quais são as qualidades dela? Inapreensível, aberta, não delimitada, não definitiva. Então, tudo que vem dela é não definitivo, é aberto. Apenas esteja nisto. Então, a gente faz a prática. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. A gente vai se familiarizando com isso. Vai ter muito movimento. E eles não estabelecem nada definitivo. Quem pode ler? Exibição brincante. Eu posso, João. Por favor. Exibição brincante. Contou sempre. Zampo. Bom. Sempre bom. A base é a vacuidade vital. Seu campo é a claridade imutável. Sua energia é precisamente isto. Todas as coisas boas, em todos os lugares, todo o tempo. Tudo já sempre bom. Não importa como é. Seja útil ou inútil. Brilhante ou opaco. Sem sucesso. Sem fracasso. Sem ganho, sem perda. Permita que tudo que surgir ocupe o seu lugar. E então vá embora. Aparecendo e desaparecendo como um sonho. Sem eu ou essência. Cada aparência, o presente do espaço. O fluxo da energia da mente. Em uma exibição brincante. Obrigado, Cris. Três poemas poderosos, né? Kontuzampo é o Buda primordial, cor azul.
Contunzamo é a consorte dele. Sempre espaço, sempre infinito. Ou ele é o consorte dela. Talvez seja mais justo. Por que que é sempre bom? Ele vai fazer uma introdução de 3 tópicos: a base, o campo e a energia. A base de tudo é a inapreensabilidade. A base de tudo é a não definição total. Algum livro pode dizer que há uma definição verdadeira. Deus fez o homem a partir da costela. Não, Deus fez a mulher a partir da costela do homem. Isso não é uma definição, isso não é a vacuidade. Isso não é a inapreensibilidade. Isso é uma definição, com certeza, escrita por um homem. A versão das mulheres inclui Lilith, primeira mulher, que foi expulsa do paraíso porque sentiu prazer e preferiu sentar em cima de Adão do que estar embaixo dele. Isso aí é sempre o lado B, né? Sempre é outra versão da dominação. Há muitas disputas que podem ser feitas, porque eu digo que isso é assim. Porque esse Buda, ele não diz como as coisas têm que ser. Ele, a base dele, que é a nossa base, e é isso que ele reconhece, é pura inapreensibilidade. Nada pode ser definitivo, nada existe em termos definitivos. Toda definição é contextual. Toda definição é um ato criativo, é uma ação. Não existe algo existente em termos absolutos, definitivo em termos absolutos. Nunca houve nem haverá. Em termos contextuais, eu posso fazer bastantes configurações, mas os contextos têm limites. Os contextos chegam na sua própria limitação. Então, se tudo é inapreensível, você está diante do quê? Você está diante, e você é, e você está diante, e você é a natureza do sonho. Você é insubstancial, ainda que haja algo aqui. Há uma exibição, há um revelar-se inapreensível, indefinido em termos absolutos. E ainda assim impactante. Aqui, agora, precisamente isto. Como estar nisto? Sendo isto.
percebendo você não é uma coisa, nunca foi, nem nunca será. E aquilo em você que acha que é uma coisa, nesse momento está sofrendo, ou vai sofrer em breve. Então, tudo por já fazer parte da base, todas as expressões, sem exceção, são o que são. Você não precisa alterar nada. Apenas continue na abertura dessa base. Nada pode ser definido sobre você, sobre o mundo, sobre o outro. Mas você pode gastar muito tempo tentando definir, tentando ter certeza. Ou você pode apenas estar a abertura que sempre se move. E é deleitante. Abertura que sempre se move. Como a água brincando com a água. E vejam, isso é diferente da densidade do ser. Um ser que quer chegar em algum lugar, quer voltar para a mãe oceânica, a paz maravilhosa que ela nunca conheceu, quer chegar no afeto masculino que nunca foi disponível. Tudo isso é o nosso drama, quando a gente não se percebe como inapreensível, aberto. E quando a gente entra em instâncias, se identifica com instâncias de carência, de falta. Se sentir em falta, está disponível. Também tem no mercado, mas é dois por um. Quem quer? É sempre dois por um. É sempre gosto e amargo. É sempre você vai ter com a mão e vai perder com a outra. Porque essa é a realidade. Uma vez uma pessoa me disse, eu me casei com o amor da minha vida. Que linda. Depois de um tempo a pessoa disse, eu acho que o amor da minha vida não é o que eu pensava. Que difícil. Ou senão, o amor da minha vida não quer saber mais de mim. Ou o amor da minha vida foi embora. Ou o amor da minha vida. Tantas coisas a gente faz com o amor da minha vida. Isso são palavras, não é o que você é. Então, estar com o outro como movimento criativo é muito mais interessante. Você tem que renovar os votos todo dia. Senão, não faz sentido. Toda relação não é porque você é mãe, não é porque você é filha, não é porque você é amante. Não, não é por nada disso. Tudo é criativo, contextual. E cada contexto é preciso. Se tá frio, coloque a roupa. Se tá quente, tire a roupa. Então eu vou ler esse, tá? E aí a gente abre para perguntas. Eu mesmo sou um estranho aqui, ao mesmo tempo esquisito e alienado. Não exatamente localizado, exceto no espaço que não é um território, o espaço que é acolhedor para todos os estranhos, todos os esquisitos que se perdem. Esse espaço subverte a possibilidade de ser alienado,
por sua facilidade de oferecer a realidade de sempre já estar em casa. Então, onde exatamente é que eu sou estranho, ao mesmo tempo esquisito e alienado? Ah, é aqui, nesse ambiente isolado da sua própria base, pelo tsunami de pensamentos. Alienado apenas pelo excesso do meu próprio esplendor, a criatividade envolvendo a si própria, em si mesma. O isolado, separado, abjeto, é apenas uma dobra no fluxo que se desdobra das inúmeras formas de estar em casa, como abertura, campo e momentos específicos. E a gente já tem outra experiência de como eu me separo do campo, como eu creio que eu sou separado. Eu creio, eu uso a criatividade, a claridade do campo para ter a nítida sensação de que eu não faço parte da abertura, de que eu, de que eu sou a falta. Então, sem reconhecer a abertura, eu uso a abertura. Eu uso o potencial criativo da abertura. E eu me isolo. Por isso que ele diz: isso é apenas o excesso do meu próprio esplendor. É meu próprio brilho, é meu próprio a minha própria criatividade que me impede de reconhecer que tudo faz parte. É assim que eu me isolo, é assim que eu me separo, é assim que eu me torno um estranho, embora eu nunca consiga verdadeiramente não fazer parte. Muito bem, então vamos para perguntas, dúvidas, sugestões, considerações. Fabiana levantou a mão. Vocês me escutam? Tá me ouvindo, João? Eu não estou ouvindo, vocês estão? Vocês estão me ouvindo? Agora? Melhorou, melhorou. Tá. Mas dá para ouvir bem? Deixa eu aumentar Dá aqui. sim, dá sim. Uhum. Nesse primeiro, né? No primeiro poema, tudo o que surge não tem essência alguma. Uhum, No final, né? Onde tem as duas últimas frases, né? Tudo mais é jogo da mente. Maravilhoso, né? uhum, Eu acho maravilhoso, mas esse uhum, maravilhoso eu imagino, e aí você me ajuda a compreender, né? Esse maravilhoso não necessariamente é essa ideia de maravilhoso que a gente tem convencionalmente trazida para a gente. Esse uhum. maravilhoso é o que se apresenta, mesmo que esse que se apresenta seja caótico, Isso, é isso? Ou exato. seja, por exemplo, eu não posso negar que eu vejo feminicídio, por exemplo, tá aí. Aham, É um aham. fato. Por mais que É. seja assim, difícil de olhar para isso como algo maravilhoso, com todas as chaves ali. Aham. Isso é algo que se apresenta caótico, é maravilhoso e tem que ser visto, mas isso não necessariamente pode me mobilizar diante dessa maravilha caótica. Dá para entender o que eu estou querendo colocar? Acho que sim. Acho que sim, Fabi. Mas Ou tem uma seja, coisa que pode falar. não seja assim, não que assim eu esteja aqui colocando panos quentes em algo por estar colocando Uhum, nesse do que está se chamando maravilhoso. São uhum, manifestações que se apresentam, uhum. né? E maravilhoso quanto isso surge, e maravilhoso também o quanto é possível de criar formas de lidar com isso. Exato, exato, Né? exato, exatamente. Ou seja, o campo de criatividade para atuar frente a essas maravilhas que não nem sempre são essas maravilhas convencionais que se apresentam para os olhos convencionais do que se chama Isso, maravilha. isso. Na verdade, assim, por exemplo, o feminicídio, ele é uma palavra, né? A É gente um tem uma conceito palavra. É um vazio, né? conceito, né? Na cinza.
É um conceito. Então, esses ensinamentos eles nunca vão achar que isso é natural, que isso faz sentido, Isso. que isso nunca, ao contrário, né? Mas aqui, por exemplo, se a gente vai pegar um yogi ou um yogini que vai olhar para esse tema, ele vai, claro, combater o feminicídio, vai tentar impedir de todas as formas, e depois ele vai tentar ver que essa pessoa que cometeu é uma pessoa que está intoxicada pela sua própria Sim, crença. sim. E vai tentar perceber isso dessa maneira. Quer dizer, o potencial criativo ele pode ser danoso a nível Não, contextual. quando eu falo do potencial criativo, não necessariamente do criativo do ato dele, eu falo do criativo das nossas possibilidades de encontrar caminhos para lidar com Claro, isso. claro, claro, Entendeu? claro, claro. Mas o maravilhoso quando eu entendo perfeitamente o que tu tá dizendo. Mas quando ele diz esse maravilhoso aqui, bora ver lá no poema que talvez seja melhor. Página 7. É. Quando ele diz, ó, se você percebe que cada. Ele tá dizendo que é como se você não se mova, sabe? Não se mova. Então, tipo, esse não se mover esteja na abertura. Se você, estando aí, você percebe a capacidade que eu tenho de criar e ficar criando, 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 criando. E me mobilizar até diante disso. Isso, aqui, se você se mobiliza, ele já diz. Não, não vá na direção disso, porque senão você perde a base. Tu Sim, entende? sim, Aqui é sobre como encontrar a mente. Essa é um poema que fala sobre a introdução da visão. Geralmente, quando eles fazem isso, eles estão dando instruções de prática. Sente e perceba, né? Essa mente que você que está aqui e que cria tanto, que é que ele vai chamar o construtor atarefado, sim, sim, ele não vem de outro lugar. Ele é o espaço aberto. Isso quando a gente está na meditação, às vezes você vai dizer, vai vir aquele e aquilo, opa, isso tudo é criatividade natural do espaço. E aí é isso, você diz, esse é o jogo da mente. Isso é a criatividade da mente. Essa é a exibição da mente. Ah, ok. Então é maravilhoso ver que isso não sou eu. sim, É maravilhoso ver que o eu é uma construção atarefada. E você apenas se abre, né? Quando você continua na prática e aquilo que parecia ser tão tenso, se revela como você continua, né? Então você percebe claramente que a designação e a nomeação, elas não resolvem a realidade. Elas sim. impõem a realidade, ela impõe categorias sobre a realidade. Isso vai abrindo o que a gente vai abrindo, abrindo, abrindo a experiência, né? Mas mesmo que eu encontre essa abertura, dessa compreensão desses conceitos e de toda essa carga dessa atarefada que a gente impõe sobre as coisas, Uhum, mas quando a gente passa para o contato, mesmo que a gente, digamos que a gente atinja esse estado, né, assim, uhum, de meditativo permanente, que é o ideal, né, de perceber os fenômenos dançando na frente, né, no seu esplendor, e a gente não embarcar neles, óbvio, para ter essa distância necessária para saber como lidar com essa dança dos uhum, Budas, né, que Alexandre trouxe para a gente, né, como dançar com esses Budas, né? uhum.
mas ao mesmo tempo é óbvio que isso não pode, e eu acho daí assim, o que é que vem depois disso, tá? Tudo bem, eu enxerguei, percebi que isso funciona assim, e aí onde é que entra? Eu estou aqui tentando já imaginar o passo seguinte da ação budista no mundo diante disso. Você Isso já entende, João? é, eu entendo, mas isso aí já é uma imaginação. Porque É, né? repara, olha o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá criando aqui. A gente tá criando. Tá criando na abertura, falando sobre a abertura. Isso não tem gosto de que algo denso está sendo construído, né? Uhum. Então, o que é que o yogi, a yogini, o que é que ele faz? Ele vai espirrar nos outros. Uhum. Ele vai fazer roda de espirro. Ela vai falar, olha, você não é uma coisa. Ela vai Sim, dar instrução prática sobre isso. Que é tipo, olha, vai cochichar no ouvido, vai fazer roda, vai fazer grupo de estudo, o que quer que seja, né? Ele vai chamar as pessoas que se sentem uma coisa, que sofreram com uma coisa, e vão contar isso. Vão falar isso, olha, você não é uma coisa, né? Porque é isso, é a única forma que tem de esvaziar o samsara. É que os seres percebam, eu não sou uma coisa, eu sou o campo criativo. Por que o campo criativo, que pode fruir de tudo que surge, vai se identificar como uma coisa? sim, Tal- sim. Talvez na hora do amor, talvez na hora de brincar, talvez você possa fazer jogos com isso. Mas isso não faz sentido acreditar no jogo, né? Então, nossa prática, ela se dá mantendo a abertura na prática formal, fora da prática formal, né? Sempre no presente, sempre aqui, porque você não consegue se abrir no futuro, isso é um conceito, Sim, né? Mas sim. como alguém, como um ser aparentemente existente, a gente consegue promover rodas para falar sobre isso. Faz sentido Então, para acho que ti? estaria, desculpa, sim. Então, estaria dentro daquilo que você falou. Eu escutei depois, eu não participei no sábado de manhã. Aham. É, naquele lance, vamos então, construamos Isso, as novas formas de relação com esse isso, Sansara. isso, isso. O que marca o Sansara é a busca por essência. Sim, O Sansara, ele é marcado. Os deuses, eles acham que são para sempre, que tudo vai ser lindo. Aí depois eles degeneram e se vão para os infernos. Os semideuses querem a glória, sim, né? Então, todos estão buscando essência fora. O Dzogchen e o Mahamudra, que são as nossas linhagens irmãs aqui, elas vão dizer: já está, é que na agitação você não vê. Então, a abertura, a vacuidade, ela não está em outro lugar, ela está aqui. E a gente está usando ela aqui, mas percebe, é como uma massagem. uhum. Uau! Né? A gente não está aumentando a densidade das coisas aqui. A gente não está. Né? E é claro que o ego às vezes diz, eu não, né? Nosso ego faz isso. Mas a gente tem, desculpa, ego. Você pode tentar mais um pouco. Dificilmente você vai conseguir. Você, né? Já tentou muitas vezes, né? Obrigado, Fabi. Pergunta muito importante. Obrigada também, João. Desculpa aí se foi muito Não, enrolada. Tá? fundamental. Fundamental, fundamental. Obrigada, querido. Vocês querem seguir ou alguém tem mais alguma dúvida? Não tô vendo o chat, tá? Se vocês estão aí conversando. Ah, eu tenho vontade de fazer uma pergunta, João. Pode fazer, Daniel. Tá mudo agora. Ok. Pegando esse pedacinho que você diz, você não Uhum. é você, você é abertura.
tá? Uhum. Então, eu fiquei assim, tentando imaginar um cenário, né, em que eu sou a abertura, né, e que esse grande campo que é a vida também seja a abertura, tá? Uhum. Eu faço isso um pouco porque eu fiz física, né? Então eu Uhum. viajo um pouco nessas relações que me facilitam, assim. Então eu fiquei pensando assim, quer dizer, nesse fluxo, né? Nesse fluxo de vital que a gente vive, né? Chamado planeta Terra, cosmo, patipatatá, na verdade tudo é uma abertura mesmo, né? É, é. Eu posso usar essa imagem, essa realidade, para É, compreender melhor o que é ser uma abertura e o que é que eu com não ser certeza. eu, Com certeza. que me facilita, sabe? Com certeza. Tudo é assim, ó. O pássaro vai pro galho. O pássaro pensa, que galho lindo. A cobra olha pro galho e diz, tá fácil. Pro pássaro e diz, esse tá fácil. O estar à vontade do pássaro, pleno, convicto, cantando, é visto pela cobra como nham, nham. O pássaro Uhum. acha que é pássaro. A cobra não acha que o pássaro é pássaro. Ela acha que pássaro é comida. E o gavião olha para a cobra e pensa a mesma coisa. Ele não diz que cobra é cobra. Ele fala da cobra, ele sente a cobra pelo sabor. Como a gente pensa em melancia e ninguém pensa necessariamente numa fruta redonda, a gente sente pelo sabor. Ou a gente pensa É, em anjo, né? Então, assim, só isso. Tudo é inapreensível. Tudo é inapreensível. O ego, essa ele tem. palavra inapreensível, quer dizer, não pode ser agarrado, não é Isso, fixo, seria isso? exato, é aberto. É aberto. É aberto. Posso usar como quase como sinônimo de Exato. vacuidade? Exato, pode. Pode, pode. É que eu acho vacuidade um pouco sofisticada. Aí eu fico usando outras Ah, coisas, né? Como abertura é uma das formas, né? Do Ocean a gente fala abertura. Mas as qualidades da abertura. A qualidade da realidade, ela é vazia. Ela é aberta. Ela é inapreensível. Só que isso é diferente de tudo que a gente ouviu, né? A gente ouviu que a gente uhum, é um nome, que a gente é uma coisa. É um bom menino, é uma má sim. menina, né? Então, usar esse modelo da física quântica, Com desse certeza. grande Com campo, eu posso, certeza. Com estou certeza. acertando. Com E a certeza. Elizabeth Massunang diz assim, tudo se apoia. Eu acho essa frase, tudo se É, apoia, muito boa também. Nada certeza. é, tudo se apoia. Certeza. Esse lugar do budismo com a física quântica é muito vasto, né? O Lama San tem uma pessoa que, não sei se não tem nenhum livro sobre isso, mas ele tem palestras. Se tu botar no YouTube vai aparecer. É, Dalai Lama tem. Tem uma pessoa que é para São José do Rio Preto. Eugênia, como é o nome dela, cara? Que dá aula disso. Não é Eu sei Eliane, que não, é. do CEP Rio de Não é São Janeiro? José, não é São José, não. Ah, é em Volta Redonda. Abirate. Não foi no Abirate, não, Eliane? CEB Rio? Eliane, é. Acho que Qual é o sobre... Eliane o quê? Qual é o ela sobrenome foi no dela mesmo? Abirate. Não lembro agora do sobrenome, mas eu acho que é Eliane. É Eliane mesmo, mas eu não lembro o sobrenome dela. E Quando a sobre gente. budismo e física, Adélia, tem um livro muito bom do Alan Wallace que me bagunçou muito no tempo. Chama-se Dimensões Escondidas. É, é. Esse aí, Uhum. melhor nem ler. Entendi. E aonde que eu encaixo a sabedoria quando a gente está vendo essa questão de vacuidade, de abertura?
como é que eu posso entender sabedoria a partir disso? Se tudo flui, o que seria sabedoria? Quanto mais tu flui, mais tu sabe que é fluxo. Isso é o que a gente chama de sabedoria. Que não é uma coisa, né? É como aprender a ler. Essa pergunta tua me leva a uma coisa muito forte. Você lembra que a gente aprende em linguística eles chamam letramento, né? Que você não precisa só aprender a ler, você precisa saber como usar as palavras, usar o contexto linguístico, o momento, né? Aquela questão de que não há língua certa, não há jeito de falar certo, né? A língua vai se adequando de acordo com o contexto, de acordo com a forma. Tem um linguista famoso sobre isso, é Marcos Bagno, que escreveu Preconceito Linguístico, né? Que a linguística e a física são ciências irmãs aqui do que a gente está trabalhando, né? E, e a vacuidade seria, a compreensão do que a gente está achando aqui seria quase como se a gente pensasse o, o lugar mais profundo do aprendizado, que é a compreensão da natureza de si, do que é a natureza das coisas, do que é a natureza da realidade. É sobre isso que a gente está falando. E ao saber disso, vamos ter situações de letramento. Vamos testar isso em outros lugares, em outras situações, em outros momentos. E aí, às vezes, eu vou precisar ser mais água, eu vou precisar ser mais fogo, eu vou precisar ser mais terra, eu vou precisar dizer eu te amo, eu vou precisar dizer eu te libero. Uhum. Eu não sou uma coisa. Não, mas é que você sabe, eu não gosto de dizer eu te amo. Isso é um apego a um eu. Tem hora que você tem que dizer eu te amo. Ah, mas é que eu sou apegado, eu não gosto de dizer eu te libero. Não, tem hora que você tem que dizer eu te libero. Eu te deixo ir. Leva a minha bênção, Hum. né? Então, assim, sabedoria vai ser isso. Ela vai ser saber também dançar de acordo com o contexto. Mas Sim. não sendo uma coisa, não sendo o sábio, nem a sábia, né? A gente poderia dizer sendo lúcido, naquele momento tendo a Sendo lucidez. lúcido, tendo a lucidez de que você é a abertura. Essa nossa lucidez é sempre isso, lucidez da abertura. Eu sou lúcido da abertura. E que naquele contexto fazer isso é o Exato. correto. Isso Exato. seria. No senso popular, a gente também chama o sábio assim, né? A sábia. É uma pessoa sábia, né? Ela age de acordo com o momento, né? Como Jesus, quando disseram para jogar a pedra, né? E ele disse que joga a primeira pedra aquele que nunca pecou. Pois poderoso, né? Poderoso, porque ele cria uma interface que é, né? Ele paralisa o ego quando ele faz isso. Então, o nosso processo é esse, né? Aqui. Muito bom, obrigado, João. Ficou bem Obrigado, mais Adélia. claro para mim. Obrigado. Elis, Oi, boa noite a boa todos e noite, todas. amada. Eu fui atender ali uma ligação muito rápida e eu acho, não sei se você já respondeu a minha pergunta, mas então coloquei ali no chat. Eu não vi no chat, não. É, é, é que assim, se há um eu fixo, quem é exatamente que está fora do lugar? Quem é esse eu que se sente deslocado? Uhum. É que não há um eu fixo. Então, se não há um eu fixo, Ah, quem é exatamente que está fora do lugar? no poema tu diz? Sim. No poema ele tá brincando com isso porque ele diz: essa sensação é uma construção. Eu tô me construindo assim, como separado. Em outras palavras, eu posso usar determinadas construções para me distanciar do todo. E eu posso usar determinadas construções para me aproximar do todo. Do coletivo, não do todo, do coletivo. Eu posso dizer, por exemplo, fecha a câmera quem
tem cachorro. Não, ou melhor, fecha a câmera quem não tem cachorro. Ok, volta todo mundo. Imagino que todos vocês têm cachorro, né? Agora, fecha a câmera. é, Só fica quem tem gato. Ok. Agora eu posso dizer, só fica quem não chorou nessa semana que passou. Só fica quem chorou nessa semana que passou. Em resumo, eu posso criar muitas categorias que vão me aproximando de uns, me distanciando de outros, né? Só que eu posso achar, eu posso me agarrar a determinadas categorias para explicar minha vida, em detrimento de outras categorias. E ao fazer isso, eu estou construindo uma separatividade. É porque você não sabe a minha história. Eu vou te contar. Lá, 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 lá. É por isso que eu uso essa categoria. E é por isso que eu me distancio. O eu não é fixo. Então, eu posso, mas ele é apegado. Ele pode usar construções para se separar. Ele se separa de verdade? Não. O ar que ele respira é o mesmo, a água que ele bebe é a mesma, o fogo que aquece o coração dele é o mesmo. No sentido grosseiro, no sentido mais profundo, ele continua sendo a capacidade criativa. Mas a mente, ela joga. Ela pode jogar muito para se separar, para se aproximar, para justificar aproximações, para justificar separações, né? Eu lembro uma pessoa, né, me contando uma vez, ela chocada que a pessoa que mais tem ajudado ela na vida é uma trampista. Achei aquilo tão lindo. Ela dizia, meu Deus do céu, nossa, como é que pode? Né? Não encaixa, não encaixa. É a vida. É a vida. O nome disso é vida. As pessoas não são conceitos. Elas são gente. Né? Eles estão respondendo mais ou menos ou não? Sim, sim. É. Então, nossa prática, nessa tradição, vocês vão ver, quanto mais a gente está na abertura, melhor. Porque os conceitos vão. E quanto mais a gente se expõe à abertura, melhor. Ou a prática formal, ou a prática informal quer se relacionar. Você vai para o jogo das relações, você vai ver. Nossa, eu achava que eu era mais maduro do que eu era. Eu sou. Eu achava que eu era mais. Você vai se dar conta. Não, olha, na verdade. Não. Eu lembro no auge do meu budismo, no- há muitos anos atrás, 9 anos atrás, me assaltaram. Eu, no ato de muita compaixão, peguei o celular e disse: Ah, isso que você quer? E joguei no meio da rua. Podia ter morrido. O cara olhou assim pra mim, tipo, você é completamente louco. E eu, nunca tinha acontecido comigo. Nunca tinha acontecido comigo. O que veio dali, ulala. Se ele tivesse mais perto de mim, eu tinha me atacado, me agarrado com ele.
quanta violência, né? Então, mais abertura. Por quê? Porque na prática você vai ver tudo isso. Quanto mais a gente se expõe à prática, a gente encontra a natureza selvagem. A gente vê as nossas forças conceituais, as nossas forças que agarram, que às vezes usam objetos, usam pessoas, usam problemas, usam situações da vida. E você sempre acha que deixou o forno ligado. É a mente ansiosa. Então, nossa tradição, a não dualidade, a gente vai trabalhar nesses termos. Tem hora que a gente vai se encontrar para rezar, 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 rezar. Tem horas que a gente vai soltar. A gente não vai entrar em personagens. A gente pode João, fazer. Pode falar. isso que você comentou aí, né? Assim, me fez refletir de um tempo, né, em que eu adquiri um terreno em uma vila budista. E Hum, aí me deparei com pessoas de outra tendência política, assim, que eu imaginava que não teria no budismo. E isso me deixou, assim, perplexa, né? Porque hum, eu não cheguei a morar lá, mas estava no grupo, inserida no grupo de WhatsApp. E quando hum. começou a questão da política, aí o grupo se polarizou e eu falei assim, poxa vida, mas eu pensei que aqui seria diferente. E aí depois eu fiquei pensando assim, que eu achava que eu não pertencia lá, né? Mas aí depois eu falei, não é, a questão central não era onde eu pertencia ou não pertencia, né? É o que em mim que estava tentando se fixar na questão do Exato, pertencimento, né? exato, exato. E olha, pessoas de tendência, das mesmas tendências políticas podem se machucar enlouquecidamente, né? Podem ser ferinas. Nós mesmos, né? A gente pode. Ah, não. Uhum. Eu brinco sempre quando alguém diz, ah, um bebê, eu disse, esse bebê vai ser budista. Eu disse, meu Deus, se esse bebê passar pela adolescência e ainda for budista, esse pai, essa mãe. Mas tão pequenininho, já recebeu uma projeção dessa, deixa o menino ser o que ele for. Deixa ele ser o que ele for, né? Não há nada mais. É interessante, né? A gente não é uma religião interessada em conversão. É tão interessante isso, né? A gente é interessado em liberação. Se você vai recitar o mantra, se você não vai recitar, isso é com você. Não é legal isso? Você é muito livre, né? É a visão que é o ponto. Mas, ô É. João, Oi, eu queria pode fazer um falar. parênteses aí. Eu saí de um grupo muito bom, estudos ótimos, porque havia uma fixação e tão grande em se tornar bodhisattva, que foi me dando agonia. Eu fiz, eu não dou conta nem de ser eu ainda, entendeu como é que é? E já Isso, estou querendo que isso, eu. isso. Você percebe? É um negócio assim, meio que demais, entende? Mas é isso. Então, não existe isso. Só que aqui é diferente, né? Porque no Dzogchen olha, não há nada para ser. Não há nada para ser. Você já é. Não artificialize. Quando for hora de ajudar, ajude. Não titubeie, né? Quando for hora de estudar, e aí isso ajuda, sabe? Isso ajuda. Porque às vezes você pode pegar os ensinamentos antes do Dzogchen e criar um ego muito forte, ou criar uma versão muito forte. Ah, eu vou ajudar todos os seres. O Bodhisattva ele começa com a visão da vacuidade. Ele começa compreendendo a natureza. Essa que a gente está conversando. E ele opta por falar sobre isso e não se iluminar. Ele opta por ajudar os seres na liberação. Então o que a gente está conversando aqui é base. É base. Mas a gente não está falando de regras. Há momentos para falar de regras de não machuque, não agrida, não ataque. Há momentos para falar sobre isso.
Mas e há momentos para dizer quem é você, qual é a sua natureza, né? Então a gente está aqui nesse campo. É muita sorte, gente. Sendo bem honesto com vocês, é muita sorte. É muita sorte a nossa. É muita sorte. É muita bênção, né? É muita bênção. Que a gente possa estar aqui, né? Nas outras vidas tentaram botar a gente na fogueira, a gente voltou. Eu penso assim, tem horas que é de ajudar, tem horas que é para correr. É, mas é isso. De correr. É, é isso. Então, cada um vai expressar. Quando eu tava vendo, eu perdi esse texto, um texto no Facebook, que era um yogi muito parado. Era uma pessoa que ele não queria fazer nada, que ele diz que ele era enorme, assim, tinha uma obesidade incrível, assim. Ele só tava. E aí ele, sem querer, foi parar num lugar e encontrou uma yogini. No budismo, as yoginis, elas são sempre as mulheres que provocam encontros extraordinários. Geralmente com homens. É raro ter algum relato, eu nunca vi de uma mulher com uma mulher, né? Mas é sempre essa diferença que choca, né? E aí ela introduz a ele a verdade de que, olha, se você não continuar assim, sem fazer nada, apenas olhando para esse ensinamento, você vai se iluminar. Veja que interessante, né? Aham, bacana. Que você é você. Você não tem que fazer um regime para se iluminar. Porque isso é uma falácia dizer que a pessoa tem que fazer um regime para se iluminar. Sim. Você é você. E ao aceitar incondicionalmente você, você descobre que tudo é a criatividade, né? Isso é muito lindo. A nossa tradição é muito linda, né? Muito linda. Todas as tradições não duais, né? Que não vão colocar uma regra em cima de você é isso, você é aquilo. Ou um jeito de ser, ou uma forma de ser. Não. Ali no grupo, no outro grupo, né? Na comunidade Meditando Junto, eu tento organizar um pouquinho para poder as coisas fluírem, mas a verdade é que cada um é cada um. Cada um é cada um. Bem, então vamos ler mais um pouquinho antes de a gente seguir. Mas vai ter um retiro, tá? Do livro em breve. A gente vai divulgar para vocês, porque vão chegar os novos livros. Quem pode ler inquieto? Eu leio. Por favor. Eu posso. Opa. Inquieto. Todo mundo tem história de dor. Todos nós temos aborrecimentos e problemas em nossa vida. No entanto, do ponto de vista do Buda Dharma, essas perturbações não são o cerne da questão. São como bolhas ou espuma na superfície da água. Distúrbios momentâneos gerados por falhas estruturais mais profundas. O que realmente nos aflige é não estar em paz conosco, não ser quem realmente somos, por estarmos alienados de nós mesmos. Vivemos como refugiados e os refugiados passam por momentos muito difíceis. Como refugiado, você não consegue se acomodar em si mesmo. Está sempre se perguntando o que vai acontecer em seguida. Você não tem uma base estável nem em qualquer direito, nem mesmo tem um passaporte. É essa falta de abrigo que é indicada quando os textos dizem que vagamos incessantemente no samsara. Uma palavra tibetana para seres sencientes é drova, um viajante, alguém que está em movimento. Estamos sempre perseguindo uma coisa ou outra, na esperança de que os objetos que encontramos nos forneçam um verdadeiro refúgio, um verdadeiro lar. No entanto, todas as situações surgem e passam. Achamos que encontramos algo,
algum lugar ou alguém seguro e protegido, e então algo muda e aquilo desaparece. É sempre assim. Os fenômenos não podem fornecer proteção e seguranças verdadeiras. Isso não é uma punição, é apenas como a vida é, quando não despertamos para como realmente somos. Hum, maravilhoso, né? O texto está falando disso, né? De que a gente pode ficar na inquietação de procurar, ou a gente pode começar a exercitar formas de estar, né? Formas de estar, formas de soltar, né? E ainda assim fruir, e ainda assim estar, né? E aí a prática da tradição vai ajudar a gente pouco a pouco, né? Compreendendo a seguir, 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 seguir. E a gente vai poder ajudar as pessoas a soltar e a seguir, né? Muito bem. Então a gente fazer a dedicação. Engraçado, eu falei exatamente isso para minha terapeuta hoje. Eu não me sinto Foi. segura dentro de mim e não me sinto segura na vida. Exatamente. A viajante de vários lugares. Exatamente o que o texto diz. Interessante, né? Ah, é Interessante. Mas isso aí, perceber isso é importante, né? Isso é bem importante. claro. Isso é bem importante. Eu vou colocar a prece para a gente ler. A Fabiana pode ler a prece? Posso? Opa, tá me ouvindo? Eu vou colocar aqui, tá? Peraí. Eu posso, eu não sou boa de ler tibetano, não, mas bora lá. Não, tibetano é português também. É uma vez em tibetano e uma vez em português, é isso? Isso. Ah, não é isso não. Isso aqui é revisão de livro. Ai, ai, cadê? Long life prayer. Ah, tá aqui. Vai ser Isso, vai lá. soletrando, tá? Pode ir. Soletrando. Pode aumentar só um pouquinho? Posso. Opa, aí. Mamukandro, Yongki, Somite, Bache, Seldzadze, Doje, Pagmondan, Rigki, Dagmo, Sangua, Yeshe, Yum, Mashrin, Kandro, Tsog, Kidun, Den, Tui, Jensu, Lo, Ki, Zabepe, Ten, Gyur, Shi, Hum, chefe de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos, dor de pano. A Senhora das Culas, Sagawa Yeshayum, através do poder das deusas selvagens e daquines, que James Lowe tenha uma longa vida. bem. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Até já. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado a Obrigado. todo Até mundo. já. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até já. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada.